A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a tua vida poderosamente nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jefferson Roque e já agradeço a você pela sua companhia. Inscrevam-se neste canal, deixe o teu like e clique no sininho, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos refletindo em uma história que eu achei muito interessante a respeito de dois irmãos gêmeos. E em seguida nós estaremos, no nome de Jesus, orando, pedindo ao nosso Senhor que abençoe a nossa família. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero dar as saudações em nome do Senhor Jesus Cristo aos irmãos que têm pedido as orações. E eu falo para os amados irmãos, enviem os seus pedidos de orações, porque nós estamos intercedendo em favor da sua vida. Amém, queridos? Todas as noites nós estamos, a partir das 18 horas, glorificando a Deus. Bem, meus amados, essa história me chamou muito a atenção. Eu estava acompanhando alguns textos bíblicos acerca de comunhão, de unidade, do bem-estar da família, e me deparei com essa história que, de fato, ela pode nos ajudar e nos esclarecer muitas coisas. Havia uma família, vamos dizer assim, bem alinhada, estruturada. O pai, um homem honesto, muito trabalhador, a mãe, uma mulher também muito digna, trabalhadora, e esse casal, eles tiveram esses filhos. A mulher se engravidou e teve este casal de gêmeos. E muitas mulheres sonham, em ter filhos, principalmente se forem gêmeos. E na verdade é muito bonito, não é verdade, amados irmãos e irmãs? Mas o tempo passou e esses meninos, eles não eram amigos. Na verdade, eles eram inimigos. Eles se odiavam, brigavam, amaldiçoavam, um amaldiçoava o outro. Aquela tristeza dentro da casa para o coração da sua mãe e tristeza para o seu pai. E eu fiquei pesquisando o que leva irmãos cobertos de amor, porque afinal de contas não faltava nada para esses rapazes, para esses meninos, mas eles se odiavam, né? E eles cresceram, se formaram, mesmo assim continuaram se detestando. É uma coisa assim absurda, e muitas religiões e doutrinas explicam esses fatos da sua maneira. Mas o que a Bíblia nos afirma a respeito disto? Não é? Então, há doutrinas que explicam que isto é algo que aconteceu no passado, por meio de uma reencarnação, de débitos que essas vidas, atos que essas vidas cometeram, no passado, e hoje elas voltaram e continuaram se odiando, não é? Então eu comecei a pesquisar algumas coisas a respeito disto, e muitas histórias até nos traz uma reflexão a pensar como seria fácil resolver se fosse assim. Mas a Bíblia não nos fala que é dessa forma, não é? Isso na verdade é uma doutrina que traz uma certa consciência que está tudo resolvido,
dizendo que é algo da vida passada, e as pessoas elas irão retornar até a purificação, até se tornarem espíritos perfeitos em novos corpos, cada vez que forem morrendo. Né? Então eu tenho estudado algumas religiões que explicam isto da forma deles, né? Mas o nosso Senhor Jesus, eles falam que o céu não existe, né? Essas religiões negam a existência do inferno, do diabo, do demônio. Mas o nosso Senhor Jesus, ele afirma que na sua palavra, aqueles que crerem de acordo com a sua palavra, esses sim alcançarão o perdão e a salvação. E eu conversando isso com uma pessoa esses dias, e nós estávamos falando sobre isso mesmo. Muitas pessoas têm feito ou estão fazendo produções, filmes, novelas, retratando e trazendo esse romance, né, deixando o lado romântico do espiritismo, né, pregando a reencarnação. Inclusive muitas novelas famosas retratam sobre isto. E a gente, se você assistir, você fala, faz um certo sentido. Mas, amados, a palavra do nosso Deus nos fala que o Senhor, nosso Pai, Ele fez primeiro Adão, depois fez Eva, e dali veio a humanidade. O início da humanidade iniciou ali entre duas pessoas. Se todas as pessoas fossem se reencarnando, imagina a quantidade de espíritos, então, que já existe, ou existiria, para ficar vindo na Terra cada vez que alguém morresse. E outra questão, se os espíritos eles reencarnam, se eles mesmos que voltam, a cada dia nascem milhões de pessoas a mais. Então a conta nunca iria fechar. E também não haveria necessidade de Jesus Cristo ter vindo e entregado a sua vida e morrido para salvar o miserável pecador, porque o destino do pecador que não se arrepende é o inferno. Então já é uma doutrina que eles anulam. Eles colocam como uma pessoa vai voltar para se retratar dos seus males e voltará num outro corpo. E Jesus fala que aquele que vai, agora haverá só o juízo, é o julgamento. Morreu, agora vem o julgamento. Então a possibilidade das pessoas endireitar a sua vida, de consertar a sua vida, seria agora. É agora, neste momento. Quem está mal, quem roubava, quem era enganador, trapaceiro, mude a sua maneira de viver conforme a palavra do Senhor nos fala e transforme a sua história, o seu futuro. Então esses irmãos brigavam muito, muito. E a doutrina espírita explicou que eles eram pessoas de outras épocas. Mas não, amados. Isto nos fala e nos leva a rever quando Caim matou Abel. Caim matou Abel porque ele era invejoso, ele teve ciúme de Abel. Caim matou seu próprio irmão porque a natureza de Caim era má. E segundo a palavra do nosso Senhor, guarde isso no teu coração, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. Então a humanidade ela está debaixo do jugo do pecado. E quem retira esse peso, esse jugo do pecado, é somente Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Caim matou o seu irmão porque Abel ofereceu a Deus um sacrifício e Deus agradou-se da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque Caim, o coração dele era invejoso, maldoso, ciumento. Você compreende? Então a natureza, quando dois irmãos, duas irmãs, elas não se dão, brigam, o que precisa é de Jesus, o que necessita
é oração. O que necessita é uma retratação com a sua natureza pecaminosa. Se você não se dá bem com seu irmão, você que esteja ouvindo, se você não se dá bem com a sua irmã, se você odeia o seu pai, odeia sua mãe, não pense que isso é coisa de outras vidas. Isto é uma cilada que o inimigo, que o diabo põe para as pessoas abandonarem a verdadeira doutrina, que é a pregação das boas novas, que é o Evangelho. A possibilidade do homem se livrar do fardo do pecado e do jugo da morte é recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem como uma pessoa morrer e depois voltar no corpo de outra pessoa, no espírito, para endireitação ou consertar a sua história. Isto são doutrinas antigas e práticas antigas. E muitos estão se deixando levar assim, mas por quê? Estão abandonando o Evangelho. A carta de Paulo aos Gálatas nos fala sobre isto, que muitos estão abandonando e voltando às práticas do passado. Eu vou colocar um trecho aqui em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor nos fala em nome de Jesus Cristo. Gálatas, no capítulo 1, nos fala o seguinte: eu quero saudá-los com as belas palavras e graça e paz. São delas porque nos levam como Jesus nos resgatou do maligno que vivemos, do mundo maligno que vivemos. Quando se ofereceu em sacrifício por nossos pecados, a vontade de Deus é que experimentemos, guarde no teu coração, este resgate. Glória a Deus para sempre. Aleluias. Não posso acreditar do que ouvi, como podem ser tão inconstantes, como resolvem abraçar outra mensagem. Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem. Amados, olha bem, como muitas pessoas estão deixando de estar no caminho de Jesus e acreditando em mensagens que não estão acrescentando nada para a salvação das pessoas. Olha aqui mais um trecho. Completamente diferentes é mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro que se alguns de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente daquela que seja verdadeira e original, olha bem, amados, até mesmo um anjo do céu pregar a mensagem que não seja verdadeira e original, o que é original? A verdadeira palavra de Deus, que é o Evangelho. Que esta pessoa seja amaldiçoado. Vou repetir, não importa alguém ou a reputação ou a sua credencial, esta pessoa pregar uma mensagem que não seja esta e diferente das que vocês receberam no início, essa pessoa seja amaldiçoada. Acho que falo desse modo para manipular alguém? Olha bem, amados, Paulo dizendo, vocês acham que eu falo deste modo para manipular alguém? Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se o meu alvo fosse popularidade, eu não seria escravo de Cristo. Amados, olha aqui. Ele não quer glória para si, ele não seria escravo de Cristo. Ele está dizendo que ele vive para Cristo. O centro da nossa fé é Jesus. Vamos dando sequência, isso está em Gálatas 1. Então saiba que a mensagem que eu transmiti a vocês não é mero discurso motivacional. Eu não a recebi de nenhuma tradição e nem aprendi em uma escola. Eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo. Estou certo que vocês ouviram a história da minha vida quando eu vivia no judaísmo. Olha bem para você ver. Era um homem que vivia no judaísmo, largou tudo agora por causa do cristianismo, por causa da salvação de Cristo. E muitos estão largando Jesus Cristo por doutrinas de espírito. A carta de Paulo também a Timóteo nos fala que muitos nos últimos tempos vão apostatar da fé, abandonar a sã doutrina e vão dar ouvidos a espíritos de demônios. Então guarda no teu coração. Não é reencarnação.
quando as pessoas elas se odeiam, se detestam, isto daí é a ação do diabo. É o diabo que é o maligno. E quando Jesus entra, se a pessoa for orientada pregando a palavra de Deus para essas pessoas, elas vão ter que reconhecer, ou por bem ou por mal. Porque segundo a palavra do nosso Senhor, meus amados, nos fala que todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, só o nosso Deus é o Senhor. E esse Deus, ele é seu também. Basta você passar a crer, leia a palavra do Senhor. Eu quero dar sequência aqui que ele está falando de algo muito sério. Paulo está falando sobre, na época que ele vivia no judaísmo. É uma religião muito rígida que perseguiam. Pode ler todos os Atos dos Apóstolos e vocês vão ver que toda a perseguição que os cristãos passavam vinha do judaísmo. Vamos lá. Na época eu perseguia a igreja de Deus. Meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superá-la no apego às tradições dos nossos antepassados. Mas Deus tinha planos para a minha vida. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça, cheia de generosidade. Por sua intervenção, revelou-se o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Aleluia. Logo depois desse meu chamado, eu fui para a Arábia. Presta atenção, ele foi escolhido antes dele ser nascido, antes de ser gerado. No ventre da mãe dele, ele já tinha sido chamado. Fui para a Arábia, não consultei ninguém e nem fui a Jerusalém me aconselhar com aqueles que já eram apóstolos. Mais tarde voltei a Damasco. 3 anos depois, eu fui a Jerusalém para conhecer Pedro e saber mais sobre a fé. Foram apenas 15 dias, mas que dias aqueles, com exceção de Tiago, o irmão do Senhor. Isso é Paulo dizendo, amados. Creia na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. O que passar disso é anátema, é maldição. Não vi nenhum outro apóstolo. Diante de Deus estou falando a pura verdade. Então comecei o meu ministério nas regiões da Síria e da Cilícia. Mesmo depois de tudo aquele tempo, eu não era conhecido nas igrejas cristãs da Judéia. Olha bem para vocês verem, irmãos. Paulo que está afirmando aqui. Não há outra doutrina. Ele não era conhecido em nenhuma outra igreja. Ele começou o ministério dele pregando nas igrejas da Síria e da Cilícia. O que sabiam de mim era apenas isto: aquele homem que antes nos perseguia, agora está pregando a mesma mensagem que tentou destruir. E como eles agradeceram a Deus e o adoraram por minha causa. Amados irmãos, como eles agradeceram a Deus e adoraram por minha causa, adorar a Deus por causa do Evangelho. Paulo tentava destruir essa palavra, perseguir os cristãos. Não aceite, como está escrito aqui no início, quem ensinou vocês a desviar da verdadeira palavra? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta noite, a palavra do Senhor entre no teu coração. Essa história que eu contei aqui dos 2 irmãos que se odiavam, irmãos gêmeos, que muitos estão às vezes dizendo, o filho não combina com a mãe, não combina com o pai, porque aconteceu algo lá na vida passada e eles vieram agora, se encontraram e se odeiam, mas eles precisam passar por isso para a evolução. Não acredite nisso. Pregue o Evangelho. Este ódio vem do diabo. A palavra do nosso Senhor nos fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Joga essas doutrinas por terra. Abra tua mente, leia a Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Leia o Evangelho. Essas doutrinas são diabólicas e muitos vão ser arrastados por ela, porque é mais fácil acreditar, se a pessoa for mal, na outra vida ele retorna e tem como ele consertar, mesmo que ele não tenha consciência. Não, amados, ninguém fica do outro lado. E outras coisas, dizendo que há companheiros espirituais, amados, a Bíblia nos fala que esses aí são encostos, são demônios. Nós não falamos isso para te ferir. Em nome de Jesus Cristo, no poder que há na palavra de Deus, abra o teu coração em nome de Jesus Cristo. Você que está ouvindo, que segue essa doutrina, por favor, em nome de Jesus. Eu já disse nos meus relatos, espíritos se manifestam dizendo coisas porque eles ficam vigiando as pessoas.
Mas não é assim que está escrito na palavra de Deus. Peça ao seu lado para te guardar, te proteger, a proteção dos anjos acampados, porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor, Ele põe seus anjos acampados ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao nosso Deus, os anjos de Deus estarão acampados ao seu redor, te guardando. Não tem alianças. Os irmãos se odiavam porque precisavam de doutrina de Jesus Cristo. Precisava da palavra do Evangelho, que é o amor. O amor, como que um irmão vai odiar o outro irmão? E mesmo se volta na outra vida, volta com ódio? Como assim? Meu Deus! Então que espíritos são esses, sendo que a cada dia aumenta mais a população na Terra? E se todos são espíritos que retornam na reencarnação? Em nome de Jesus Cristo, guarda essa palavra no seu coração. Paulo fala que é o apóstolo Paulo que diz: aquele que vier pregar um outro evangelho, uma outra palavra, a não ser esta, é considerado maldito. Ainda que um anjo venha e pregue, e apresente-se pregando um outro evangelho, dizendo que é a verdade, é maldição. Em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, que nessa noite o Senhor, Ele venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal. Bondoso Pai, eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor Pai amado, por esse irmão, por essa irmã, este ouvinte. Te agradeço pela minha vida, pela minha casa. Te agradeço pelo meu lar, pelo nosso lar, em nome de Jesus. Meu Deus, que a Tua verdade venha sobre as nossas vidas constantemente. Nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê, Senhor Deus, a Tua paz, Senhor. E liberta em nome de Jesus de toda a confusão, de todo homem, Senhor, que esteja envolvido, Senhor Deus, nos enganos, ó Deus amado, do diabo, de Satanás. Em nome de Jesus, jogue por terra tudo isso que não presta, tudo que não presta, saia dessa vida, saia dessa casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glorificação do Teu santo nome. Pai querido, Deus bondoso, dai-nos uma noite maravilhosa na Tua presença, de descanso, Senhor. Nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Amados irmãos, tenham todos uma excelente noite na presença de Jesus Cristo. Descanse em paz, fiquem com Deus e até amanhã em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.